Boa noite a todos. Hoje, 8 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós iremos fazer a questão de número 124. Vamos envolver a nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de abertura. Mestre amigo Jesus, luz do nosso caminho de construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Agradecemos porque você está conosco mais uma vez, porque estamos reunidos nesse momento. Agradecemos também a espiritualidade amiga que já se faz presente nesse princípio. Nos envolva, Senhor, em tua conceição, que nós possamos enxergar essas lições que vamos aprender hoje e introjetá-las nos nossos espíritos. Que assim seja. Muito bem, vamos nós? Pergunta Emmanuel. Questão 124, ainda o tema vida. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é por meio de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de gerações a gerações, o fogo divino do progresso na escola abençoada da vida. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunham. A palavra de comum acordo com as atitudes. É através da palavra verdadeiramente que nós aprendemos as lições dos nossos antepassados. Confere? A questão 125, ele pergunta assim: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Sabemos da presença dos amigos espirituais, sabemos do auxílio dos amigos espirituais. O que esse amigo quer saber de Emmanuel é em que momento nós atrapalhamos. É dificultando essa assistência espiritual. Ele diz assim, olha, os maiores óbices psíquicos, já coloca que as dificuldades são de ordem psíquicas, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. O livro de sexta-feira, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o amigo espiritual vai comentar que nós venhamos a procurar, não os primeiros, mas os últimos lugares, e o amigo espiritual retrata que não é o lugar da cadeira, mas a busca dos lugares sociais, os títulos acadêmicos. Você vai fazer um concurso, é o primeiro. Então, normalmente, esse movimento de ser o primeiro, você está imbuído aí de vaidade e de orgulho. Quando o livro dos médios vai falar, uma das maiores dificuldades do médio, ele coloca também vaidade e orgulho. E aqui ele coloca a maior dificuldade para que os amigos espirituais possam nos auxiliar é esse movimento de humildade sincera. A humildade é, façamos uma autoavaliação. Não é a avaliação da Lígia, não é a avaliação do outro, é uma autoavaliação das nossas condutas, da nossa fala, das nossas atitudes.
e quase sempre vamos deparar verdadeiras feridas, verdadeiros cânceres. Então ele disse que a maior dificuldade é esse aqui, ó, a ausência de humildade, mas uma humildade sincera no sentimento, para o exame da própria situação, tanto de egoísmo quanto de rebeldia, de necessidade de sofrimento. Poucos de nós fazemos esse movimento. Poucos de nós fazemos autoavaliação. Tanto é, basta você dizer assim: cara, eu acho que você não foi feliz nisso. Pronto. O cão já colou nela. Ela vai dar 1000 justificativas, mas será incapaz de dizer: errei, sou humano. Entendeu? Então nós temos muito disso. E é isso, e só que nós só iremos começar a evoluir quando começarmos a fazer esse movimento de autoavaliação. Enquanto nós não fizermos esse movimento de autoavaliação, não haverá evolução. Eu estou apenas adquirindo conteúdo para aplicar no outro. Só isso. Porque eu acabo adquirindo conteúdo e sendo um excelente cobrador. Mas eu não consigo aplicar isso a mim mesmo. Então, eu só consigo aplicar isso a mim mesmo quando eu começo a fazer um movimento de autoavaliar as minhas atitudes diárias. Fiz por quê? Aquela minha atitude estava imbuída, e realmente o que diz o Evangelho? Seja severo com as vossas atitudes, e indulgente para o da lei. Nós sabemos isso de cor, mas no dia a dia a gente não faz isso, a gente é severo com o outro. Se alguém vem e diz que a gente é lindo e faz toda a nossa vontade, a gente acha o máximo. Mas se a pessoa vem e contraria a gente em qualquer coisinha, pronto, o cão já colou. De que me vale fazer esse movimento se eu não... Então, para reconhecer, a pessoa realmente foi um erro, equívoco, tá? E como é que eu me portei? Bati um 10 ou um 0? Porque eu só consigo avaliar a minha conduta na provação, num momento difícil, na convivência com uma pessoa que fala algo que não me agrada. E é sempre, eu acho interessante quando a gente tem, o Alberto sempre fala isso, hoje ele não fala mais, mas há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele dizia: bateu, doeu, leva que é teu. Então, se alguém te falou algo, isso te incomodou muito, o problema é teu, leva, resolve essa encrenca dentro de ti. Por que isso, aí vem, por que isso te incomodou tanto? Por que isso te incomodou tanto? É esse movimento que nós temos que fazer. Só que para esse movimento eu necessito de quê? Humildade sincera, não hipócrita. Dentro do meu sentimento, para o exame da minha própria situação, tanto no egoísmo, de rebeldia, que eu não aceito. Aí está, como diz os amigos, a maior dificuldade, o obstáculo realmente que impede, que a pergunta é: reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, a palavra é essa, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos o seu socorro indireto, porque ele não vai lá fazer para a gente, ele vai inspirar, afetuoso e eficiente. Aí ele diz: a falta de humildade sincera para fazer um autoexame. Então, de repente, o amigo espiritual vai: Lígia, realmente a sua atitude não foi decente. Aí a Lígia vem, aciona o tal do orgulho e da vaidade e começa a se justificar. Eu disse: eu não vou perder tempo, não adianta. Eu vou estar falando, vai entrar por um buraco e sair por outro buraco. Vou estar falando para quê? Quando a mão niveladora chega, a mão niveladora é a morte, na fala de Emmanuel. Quando a mão niveladora chega, aí é que a gente de repente encontra a humildade. E aí cai a máscara da vaidade e do orgulho, porque ali a gente se sente verdadeiramente o que somos, né? Vamos 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro,
Então, as vibrações que a alma encarnada, tá? Emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, essas vibrações persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? Vamos ver aqui a resposta. Havei de convir conosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, para que possamos examiná-lo devidamente na pauta pequena dos vossos conhecimentos atuais. Quer dizer assim, não tem nem como eu avaliar muito essa tua pergunta, porque vocês não têm conhecimento para isso. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, porque ele perguntou a alma, lembra aqui, ó, a alma, então ele está falando do espírito encarnado. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que estas vibrações ficam perpetuamente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica. Na época era o que tinha, tá? Chapa fotográfica, é a linguagem da época. Onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações. Mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. Então, aqui ele pergunta da vibração. Tá, tudo bem, as vibrações relativas ao bem ou ao mal emitidas pela alma quando está encarnada. E a pergunta era, no seu aprendizado terrestre, essas vibrações vão persistir no espaço quando ele desencarnar? Ele vai levar isso com ele? Para exame, ponderação até mesmo do futuro? Ele diz, vai levar. Ele ainda coloca até, ele usa um termo perenemente, né, como se fosse perpetuamente. Não tem como você largar esse trem, não. Porque às vezes nós temos uma cultura de morreu, é bonzinho. Ah, tadinho. Não, mas tadinho, né? Não tem esse negócio de tadinho, não. Plantou. E ele ainda coloca, é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Tanto você vê como o outro também vê. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações mais tarde no capítulo das expressões do mal e do bem. Porque nós somos um livro. Todos os dias nós escrevemos a nossa história. O papai dá um livro com folhas em branco e dá a caneta e diz, escreve a tua história. Agora presta atenção, tudo que tu escrever, tu vai ter que ler em voz alta. Então, se você sabe, se nós sabemos que nós vamos ter que ler em voz alta, que não venhamos escrever besteira, porque vamos ter que ler. Não dá para arrancar a página. Esse livro não tem como arrancar a página, está todo numerado. Mas é basicamente isso. Esse estar de frente com a própria consciência é estar de frente para o livro. Tem algumas realmente, imagina nós estamos aqui desencarnada, olha, me vê um telão, fazendo uma comparação de um telão, e diz assim, Constituição vai passar aqui o período da tua vida de tal ano a tal ano. Essa foi a pior fase. Pois é, essa mesmo que a gente vai pegar. Já pensou? A gente de frente para esse telão? Meu Deus. Vamos lá mais um pouquinho? 127. O preceito do, abre aspas, corpo são, mentalidade sadia, fecha aspas, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos, né? Porque é muito comum, na época principalmente, corpo são, mente sã, né? Uma vez o corpo estando saudável, a mente também estaria saudável. Vamos ver aqui a resposta. Poderá ser observada tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? É preciso sempre estar fazendo exercício para estar com a mente sã? No que se refere a, abre aspas, corpo são, fecha aspas, o atletismo tem papel importante, seria de ação das mais edificantes ao problema da saúde física. Se o homem, na sua vaidade e orgulho,
não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte. Olha que interessante isso aqui. Por exemplo, eu tenho um problema na coluna, já tive uma inflamação no ciático. A semana passada, no domingo, eu fiquei quase 3 horas ali em sapato, em pé. Eu não tenho o hábito de ficar em pé num seminário que é um período maior, mas eu fiquei teimosa. E a semana passada foi realmente muito corrida, eu não tive como ir para o Pilates fazer absolutamente nada. Hoje eu acordei com dor e o ciático pinçando. A gente já sabe o que é uma crise, sabe como começa. Se eu tivesse um grau de estresse, qualquer movimento, entraria em cama. Então o que nós fizemos? Já levantamos, alongamos, vamos caminhar. Comecei com dor, finalizei sem dor, já fui para o Pilates, a fisioterapeuta deu uma ajustada. Então a gente percebe que o corpo necessita do exercício físico. Por isso que Jesus sempre preferia o caminho mais longo, sempre nesse movimento de caminhar. Então a máquina, ela não foi feita para ficar parada. Você já é comprovado, uma pessoa que faz exercício físico, as taxas delas são controladas, o corpo fica bem, a musculatura fica bem. Quem sustenta os ossos são os músculos, não são os ossos. A maioria das nossas dores após os 40, 45, 50 anos é a falta do exercício. A obesidade é falta de exercício. Às vezes as taxas descontroladas é falta de exercício. Então a máquina, e hoje nós temos uma vida mais sedentária ainda, principalmente nós mulheres, que antes nós lavávamos, passávamos, lavava a roupa na mão, limpava a casa, porque não tinha máquina de nada. Hoje nós temos, além de funcionário, um monte de máquina. E outra, não era comum as pessoas terem carro. Então você ia para pegar o bondinho, você caminhava, fazer um movimento. Então hoje a nossa vida está extremamente sedentária. Então é natural que o corpo vai começar a doer, porque um músculo que não é trabalhado, ele atrofia. Não tem como. Então nós precisamos fazer movimento para cuidar do corpo. Aí ele diz, mas o que aconteceu? O homem na sua vaidade, porque a mulher queria ficar com o bumbum assim, o homem já com o bíceps assim, com não sei o que assim, já olha na frente do espelho, ele faz um exercício de uma varia para frente do espelho, as meninas vão para frente do espelho, vê o tamanho do bumbum. Então, o que ele diz aqui? O homem na sua vaidade e egoísmo, e seria de ação da mais edificante ao problema da saúde física, se o homem na sua vaidade e egoísmo não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte. E isso aqui no livro de 1940. Se fosse hoje ontem, ele se viciado muito, porque hoje está muito pior. Então a quantidade de anabolizantes, de medicamentos, então hoje a busca é uma idolatria ao corpo. Então eu tenho que procurar o exercício físico para a saúde do meu corpo, mas não para idolatrar o corpo. Eu não posso me apaixonar, lindo, sem você eu não vivo. Que é isso aqui é perecível. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que cuidar desse uniforme, dar o cuidado necessário, nem mais e nem menos. Então hoje nós observamos, tanto os homens quanto as mulheres, uma idolatria à vestimenta. Pessoas arriscando a vida em cirurgias extremamente perigosas, algumas vezes, para colocar aqui, puxar aqui, tirar ali. Há uma coisa que é perecível. O corpo físico, nós vamos ter um período com ele, algumas décadas só. Mas o corpo espiritual, o corpo perispiritual, esse corpo que nos apresenta, esse a gente não se preocupa. E ele é o que a alma é. Ele reflete o que a alma é. Então, de que me vale ter um corpo todo musculoso, todo na concepção humana perfeito, que nem ela tanto assim, e de repente o corpo perispiritual é um verdadeiro monstro. Quando você casa com alguém musculoso, ou com uma mulher toda sarada, você vai olhar para o corpo, mas você vai conviver com a alma. O corpo não fala. Você vai ter que aguentar aquela alma ali convivendo com você, que pode ser insuportável, apesar da beleza, a aparente beleza física. O corpo não tem vida própria. Diz aqui Emmanuel, foi viciada a fonte. A fonte da ginástica e até mesmo do esporte.
transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento, né, que era até mesmo mudar para pior. Nossa, tem alguns corpos, o corpo da mulher é bonito, o corpo do homem é bonito, dentro das suas proporções, mas quando você começa a adulterar, você começa a tentar modificar, fica ridículo. Mulheres com formas masculinas, ridículo, fica ridículo. Você olha de costas, você não sabe se é homem ou se é mulher. Que disfarça é o cabelinho que está na chapinha. Os traços do rosto. Hoje a aplicação de tanto produto químico no rosto que a pessoa perde a expressão. Tu não sabe se a pessoa está rindo ou está chorando. A pessoa não consegue mais exigir nada de tanta coisa. E vai ficando horrível. E é tão interessante que a pessoa está num processo que nós vamos chamar mesmo é um processo auto-obsessivo e até mesmo uma fascinação pela beleza. Que você olha, você vê que a pessoa está um monstro e a pessoa consegue olhar e se vê bonita. Estaria muito mais bonita com a velhice. E é uma boca horrorosa, um negócio, vai ficar uma maçã aqui, uma maçã aqui. Você olha e você diz, meu Deus, que monstro é esse? A foto fica horrível, um negócio. E a pessoa consegue, ela se acha bonita. Então, para você ver o que é um processo de fascinação. Então, tenhamos muito cuidado com a idolatria. Muito cuidado. Porque senão ela escraviza. Você começa puxando aqui, daqui a pouco você vai puxar aqui, daqui a pouco você vai puxar aqui. Porque na primeira puxada é igual a tatuagem. Na primeira puxada já é uma não aceitação. Se você não vai aceitar a primeira enrugada, vai aceitar a segunda? Então é uma questão de tempo. Então você já não olha mais a forma, a harmonia do rosto. Você já começa a olhar cada traço. Então o importante é não ter traço. E você vai injetando, fica uma coisa horrorosa, fica muito feio, fica deformado. E assim corpos também. Então ele diz assim, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, né? Vamos ver o que é eugenia? A palavra mesmo já se explica, mas vamos lá. É uma teoria preconizada pelo naturalista inglês François Galton, acho que é isso. Ele nasceu em 1822, ele desencarnou em 1911. Ele defende, né, que defende a possibilidade de melhoramento da espécie humana, tanto do ponto de vista físico como mental, através de métodos de seleção artificial e do controle reprodutor. Então a gente vai assim, olha, vamos fazer um corpo belíssimo, vamos fazer uma pessoa assim, não, podemos até alterar a inteligência, colocar um cérebro assim, pode fazer todo esse movimento no corpo, mas se a criatura que for habitar esse corpo não tiver esse cacife, porque a inteligência não é do corpo, a inteligência é da alma. Eu posso até preparar, olha, eu quero ter um filho homem. Então tá bom, vamos trabalhar tudo aqui para ter um filho homem. Mas quem estava programado para vir era um espírito ainda com característica feminina. E aí? Então tenhamos muito cuidado. Lembra que a parábola de Adão e Eva foi uma desobediência, porque era a árvore da inteligência. Era uma ação do homem querendo ser superior a Deus, querendo ser maior que Deus, querendo se comparar a Deus. Então toda vez que o homem faz esse movimento, a queda dele é muito feia. Titanic é que diga, movido normalmente pela vaidade, né? Desviando de suas nobres finalidades, um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde, o esporte, né? O propósito era esse, confraternização e até mesmo o estímulo da saúde. Nós sabemos que se perdeu isso. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Porque a frase era corpo sã, mente sã. Pela resposta e pelo nosso comentário, a gente já fica que não é.
O corpo pode estar aparentemente muito sã, mas a mentalidade totalmente desestruturada. 128, então. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias, ou seja, os animais têm uma missão. A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos princípios sagrados da inteligência, porque ele é um princípio espiritual ainda. Todo reino animal, todo ser racional, se você observa, ele tem um trabalho específico na natureza, até o verme, até a minhoquinha. Então, tudo em a natureza tem a barata, diz que é a maior recicladora. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Antes de entrarmos nisso daqui, vamos para o Livro dos Espíritos, questão 722, 723 e 724. A pergunta é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais, dos animais? Na 722, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da Lei de Conservação, a questão 722 diz assim: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Por exemplo, os judeus em absoluto comem o animal, o porco. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que ele não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Então, por exemplo, nós sabemos que a carne suína, se o animal não for cuidado, a carne dele acaba se contaminando e pode levar muitas pessoas rapidamente à morte. Então, para aquela época, Moisés e alguns profetas, legislador realmente Moisés, foi criando regras e uma dessas era não comer carne. Era útil para aquela época. Nós não tínhamos um local adequado para se criar os porquinhos. Aí a 723, a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem morre. Perece morre. A lei de conservação lhe prescreve com um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, tá? Então, uma vez que eu não me alimento bem e eu venha a adoecer, como é que eu vou trabalhar? Uma vez com o corpo adoecido. E eu falo isso e falo por experiência própria. Fiquei 10 anos sem comer carne alguma. Eu acho que no 8º ano, devido à quantidade de anemia constante, olha o risco. E eu comia tudo. Então, depois eu vendo uma entrevista, um médico, um nutrólogo, falando sobre a anemia. Ele disse: olha, as pessoas têm mania, os antigos pegam um prego e colocam dentro do feijão, porque tem ferro. Aquilo é ferro mineral, não é o que aquilo é muito pouco. Você pode pegar no couve, em alguns frutos verdes, folhas verdes, tem ferro, tem, mas é de origem vegetal, é muito pouco. O ferro que nós necessitamos é de origem animal. Então, eu fiquei numa situação, com 10 anos já, e olha que no 8º ano eu vou ter, acho que, comer peixe, inserir frango novamente, mas a carne não.
E aí eu estava aqui, eu começava a me dar um mal-estar e eu desmaiava. Quando eu acordava, em pronto-socorro. Comecei a fazer isso várias vezes. Ninguém descobriu o que eu tinha. E aí eu me recordo que eu fui já tinha ido com muitos médicos, feito exames e não dava absolutamente nada, anemia controlada. E aí eu fui com Guaraná Tupinambá, já hoje desencarnado. E quando eu fui falando os sintomas, ele foi fazendo algumas perguntas do sintoma. Ele olhou para mim, ele tinha sido químico, antes dele fazer medicina, ele foi químico. Ele formou em química. Ele disse assim: eu vou lhe fazer uma nova pergunta. Há quanto tempo você não come carne vermelha? Ele foi assim, específico. Eu olhei para ele e disse: essa pergunta ninguém me fez. Eu disse: há uns 10 anos. Aí ele virou assim, pegou um livro, abriu, me deu aula. Quando eu saí, os outros pacientes estavam com a cara desse tamanho. E ele foi dizer assim: eu sou radicalmente contra esse tipo de alimentação que estão preconizando. O que você tem é deficiência de proteína de longa digestão. Você só vai encontrar isso na carne vermelha. Depois de me ter dado uma aula, eu olhei para ele e disse assim: o senhor então está querendo me falar que eu devo voltar a comer carne vermelha? Todo mundo preocupado comigo, gente, que o senhor vai morrer, ninguém sabe o que ela tem. Qualquer dia desse ela dá um peteco. Aí ele olhou para mim e disse: se você não quiser morrer, vai. Eu digo: bem, entre a vaca e eu, vai a vaca. Desculpe, irmã vaca, mas a minha constituição física ainda foram 10 anos. E você acha, ele disse assim: você vai fazer assim. Você hoje no seu almoço, a consulta era de manhã, você vai comer um pedacinho de carne. O teu organismo se adaptar novamente. Então um pedacinho no almoço, um pedacinho na janta, todos os dias. Todos os dias. E você acha que eu comi hoje e deixei de dar chilique? Não. Eu levei 1 ano para organizar o meu organismo novamente. Eu me recordo que foi em agosto de 2015 isso. Eu fui visitar minha irmã na Suíça. E o voo muito longo, servir o frango, para você ver só, servir o frango. No dia que eu cheguei na casa da minha irmã, o povo para gostar de massa e batata. Era uma massa que eu não sei o que era dentro. E eu comi, ou seja, eu já estava mais de 24 horas sem proteína vermelha. E eu já tinha até esquecido o negócio de viagem, aquela coisa, nem me lembrei da proteína. Quando eu comecei a dar um chilique, ainda bem que eu estava na casa dela, eu disse: Estela, corre e pega carne, rápido, eu preciso comer uma carne. Aí que eu fui contar, ela me vem com uma linguiça. Eu disse: Estela, pelo amor de Deus, tu não sabe mais o que é carne. Carne é aquele bife lá de Manaus. Ela disse assim: Conceição, tu queres que eu vá em Manaus pegar a carne? Essa linguiça aqui, isso é carne. Porque eles têm um hábito de fazer realmente. Aqui não. Aqui a linguiça daqui é cheia de troço, menos carne. E lá não. Tanto é que você não tem aquele olho de gordura. Por isso que você vê idoso comendo aquela linguiça, tu diz: meu Deus, mas não é carne. É carne socada. Ela disse: mano, isso é carne, come. E eu comia aquilo. E era impressionante. 30 minutos depois aquilo ia, a mão ia voltando, os pés iam voltando, aquela sensação de vida de novo ia voltando. Quando eu fiquei boazinha, né, eu disse: me leve para um açougue. Aqui não tem açougue no supermercado. Eu preciso ter carne todos. Gente, eu fiquei nessa agonia. Hoje eu tô rindo. Mas eu fiquei nessa agonia 1 ano. 1 ano e alguns meses. Hoje eu posso passar 24 horas sem comer carne. Eu posso passar 1 semana sem comer carne. Por quê? Porque eu tenho reserva hoje da proteína. Mas naquela época eu não tinha. E era interessante, você vai apagando. É incontrolável. Era assim mesmo. Não, e eu sabia. Eu digo: eu vou desmaiar. Porque as sensações todas antes, né? Eu digo: eu vou apagar. As pessoas já me seguravam. É uma coisa linda, uma bela adormecida. Então ele diz assim, ó, na 724, ele vive assim: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por uma expiação? Não quero comer carne, mas vou expiar realmente isso.
Ele diz sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros. A carne que tu vai deixar de comer, tu está dando para alguém? Entendeu? Sempre assim, em benefício a outro. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Qual a utilidade disso? Por exemplo, para mim, nenhuma. O Hitler era vegetariano. O Chico era carnívoro. Então, a alimentação não tem absolutamente nada a ver com moral. Chegará o momento que nós não iremos mais comer carne, chegará. Mas o nosso organismo estará adaptado para isso. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Pautado nesse material de Livro dos Espíritos, vamos agora ver a pergunta de Emmanuel. A resposta de Emmanuel é categórica. Então ele diz, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, que Emmanuel está falando para o futuro, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Aí ele vem aqui e tenta ser menos... Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Ele dizendo assim, olha, as pessoas vivem nesse matadouro. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, do futuro. Sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, além da adaptação do corpo, do organismo, teremos outras alimentações. E, obviamente, nós sabemos que vai chegar uma hora que a gente não vai comer mais nada. A gente vai se alimentar de ar. Nós estudamos isso em Júpiter. Não há mais nenhum tipo de alimentação. Vamos para o 130? Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do, abre aspas, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, fecha aspas. Quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos, então, toda uma sociedade que não for judaica descansa no primeiro dia da semana, que é o domingo. E os nossos irmãos judeus, até por uma orientação do decálogo, guardam o dia de sábado. Aí vem a pergunta, e agora, quem está errado? Porque a gente não guarda o sábado, a gente guarda o domingo. Como a gente fica nessa situação? O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física. E uma pausa, meus irmãos, não é a inatividade, não é ficar sem fazer nada. É mudar naquele dia, não faça o que você faz a semana inteira. Por exemplo, eu trabalhei no shopping 15 anos. Pergunta se nas minhas férias, quando eu viajava, se eu entrava em algum shopping. Até o cheiro me incomodava já. Então você chega, já sente aquele cheiro de pipoca e batata frita. Até hoje eu não suporto comer em shopping. Então você imagina no dia da minha folga, para onde tu vai? Vou para o shopping. Fiquei anos sem assistir cinema. Porque você não aguenta. Então é fazer algo, e olha, é um ambiente de repouso, onde a maioria do povo vai para descansar. Para mim já não era um repouso. Então é você fazer algo que difere do que você faz no cotidiano. Por exemplo, nós mulheres que cozinhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Poxa, domingo repousa. Manda o povo fritar ovo.
Ou então pede para o fofo pagar o restaurante. Compra, eu preciso repousar, eu preciso descansar. Então, se não for no domingo, que seja no sábado. Mas tem que tirar um dia para repouso, senão você fica num grau de estresse muito grande, irritado, cansaço físico. Você acaba trazendo um transtorno muito grande para quem convive com você. Então, o propósito aqui realmente não era o sábado ou o domingo, mas o repouso. Num período de 7 dias, tira um dia para repouso. Por isso que ele diz, de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física, para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. Um momento de reflexão, sai da rotina. Aí você pega o domingo, vai para a beira do bar, bebe. Ou então se reúne com os amigos, fala besteira a tarde inteira. Não tem recolhimento. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. Então, os donos, eles acabavam exigindo que o seu escravo e os animais trabalhassem de segunda a segunda, muitos indo a óbito. A lei, realmente, esse legislador foi justamente colocado, vamos colocar um dia para descansar, isso como lei, porque o povo só, e detalhe, tem que dizer que foi Deus que mandou, e o decálogo realmente fazia parte dessa construção divina. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra. Nesse particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que, abre aspas, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, fecha aspas. Porque você começa a idolatrar o sábado. Era o que o povo na época fazia. Jesus várias vezes devolveu a visão a um cego de nascença. Foram questionar por que ele fez aquilo no sábado. A coisa era tão letra, o sábado era tão idolatrado, que as pessoas não perceberam que ele curou um homem que nasceu cego. Mas isso não chamou atenção. O que chamou atenção é porque era o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então tenhamos cuidado com esses excessos. Vamos dar uma paradinha aí, para a próxima semana nós vamos entrar em 2.2, experiência. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de oração, porque estudar o Consolador é oração, não é verdade? E recolhimento. E até o nosso próximo encontro do livro Consolador.